A paz de Cristo Jesus, meus queridos, a todos desejo um ótimo dia, um ótimo final de semana, que Deus muito venha abençoar a sua vida. Obrigado por permitir entrar em sua casa para aqui compartilharmos algumas porções da Palavra de Deus que será muito útil para a ministração da Escola Bíblica domingo aí em sua sala de aula. Amados, nós estamos estudando a série de estudos aqui da revista do primeiro trimestre comentada pelo pastor Elinaldo Renovato, publicado pela CPAD, tem o título Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. 13 aulas, hoje nós estamos aqui na segunda aula que tem o título Avivamento no Antigo Testamento. Obrigado por permitirmos assim compartilharmos essa porção com vocês. Somos aqui da Assembleia de Deus, aqui em Bom Sucesso, aí a DESC, na rua São Geraldo, número 10, aqui na Baixa do Sapateiro. Essa igreja é presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves, a quem já desejo cumprimentá-lo e desejá-lo também um ótimo dia a ele, bem como toda a nossa família de fé. O texto áureo da nossa lição de hoje, que norteia esse estudo, diz assim: Então disse, eis que faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Êxodo 34, versículo 10, a partir do verso. Verdade prática diz: a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. Nós queremos desde já, dando início a partir da lição que ministramos domingo passado, que o nosso Deus, o Deus que tem interesse em avivar a obra, o avivamento espiritual, ele geralmente vem após um quebrantamento, oração, confissão de pecados. Tudo isso é uma conta que é zerada, então o Senhor vem e aviva a sua obra, aviva o seu povo para um propósito específico. É claro que Deus não faz nada sem um propósito. Deus é organizado, meus queridos, muitíssimo organizado. A leitura bíblica em classe se encontra no segundo livro das Crônicas, 34, versículos 29 ao 33. Faça essa leitura em casa porque é por demais importante. O Antigo Testamento é a palavra-chave da nossa lição de hoje. Nós vamos estudar aqui, primeiro tópico da nossa lição, fala o panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Então nós temos aqui uma panorâmica dos avivamentos no Antigo Testamento que aborda aqui a história de Moisés sendo usado para resgatar o povo no Egito. Temos também aqui uma história envolvendo o profeta Samuel, que também viveu em tempo de decadência. Deus o usou para promover um avivamento. E por último, nós temos aqui também Josias, a história do rei Josias, que encabeçou ali, foi um arauto, uma peça, uma ferramenta fundamental para um grande avivamento. Em tempo em que Jerusalém e Judá estava, posso usar aqui o termo de perna para o ar, pois estava totalmente voltada a práticas pagãs, imundas que aborreciam a Deus. Deus usou aquele rei desde a sua tenra idade, desde criança, colocando o desejo no coração de trazer um governo, se colocar, se posicionar dentro da palavra de Deus para proporcionar a nação santa do Senhor, a saber, Judá e Jerusalém, o povo de Israel no Reino Sul, um avivamento espiritual. Então nós percebemos aqui, primeiro, vamos discorrer aqui o assunto desmiuçado. Primeiro Deus vai usar aqui Moisés. Esta panorâmica inicia falando de Moisés. A necessidade, pois o povo do Egito, o rei do Egito atual, da época, ele não conhecia, o povo do Egito não conheciam, esqueceram-se da história de José, como trouxe o escape para todo o Egito, bem como também para o povo de Israel, os filhos de Jacó e também Jacó. E esquecendo-se disso, começaram a
oprimir o povo judeu, o povo hebreu, e para livrá-lo, aquele povo, após um grande clamor, um quebrantamento, então, por resposta disso, Deus vai ao encontro de Moisés, que já está em Midian, pastoreando as ovelhas do seu sogro, encontra ele no monte, e lá ele se apresenta a Moisés dentro de uma chama de fogo, em uma sarça. Então Moisés, conhecemos a história, Moisés é ordenado aí ao Egito tirar o povo de Deus da escravidão. E logo após 10 pragas ali proferidas pelo dedo de Deus e a boca ou o cajado de Moisés, foram ali, levaram aquelas pragas a uma grande destruição no Egito, sendo logo, amados, sendo seguido da libertação do povo para voltar ou ir para a terra prometida, aonde acontece grande avivamento logo na saída do Egito. Deus promove avivamento. No tempo de Samuel, aqui o avivamento no tempo de Samuel, sabemos que o sacerdócio estava corrompido, o juiz estava corrompido, aqueles que estavam à frente do povo de Israel ou o povo de Judá, eles corromperam, eles estavam buscando interesses fora da vontade de Deus e aborreceram tanto a Deus. Deus levanta aquele menino que nasce de uma mulher que já é adiantada em idade, estéril, para um grande propósito em Israel. Às vezes nós não compreendemos muito bem os processos da nossa vida. Só então, após os acontecimentos, é que nós vamos entender o porquê estamos passando, porque nós estamos dentro da sala de orientação ou a sala facultativa do Senhor. Mas, meus amados, é para sermos capacitados para uma obra específica. Aguente a prova, pois Deus não fez assim diferente na vida de Samuel. Samuel nascendo nesta situação, circunstâncias que acabaram de falar eu para você. Então percebemos que ele traz um avivamento após um concerto que foi pedido, um concerto que foi ordenado por Samuel ali no livro de Samuel capítulo 7. Eles se voltam para Deus depois de uma grande crise, a morte dos filhos de Eli, do próprio Eli, a tomada da arca e todo esse processo. Tudo isso aconteceu para que Deus cumprisse o seu propósito, um avivamento em Israel no tempo desse homem Samuel, ainda muito jovem. E o último aqui é Josias, que também estava na nação de Israel, no Reino Sul, numa decadência, que lhe precederam aí 2 reis, o seu avô e o seu pai, de forma insensata, a ponto de construir altares ao próprio demônio, ao próprio Satanás, a deuses pagãos. Práticas abomináveis estavam sendo realizadas dentro de Jerusalém. Vejam o que aconteceu. Houve a morte do último, que é o pai, Amon, pai de Josias. Josias assume ainda novo, 8 anos de idade, mas Deus já estava trabalhando no coração daquela criança para trazer uma grande reforma para Judá. Deus, quando quer realizar uma grande obra, Ele não espera que seja uma pessoa grande ou velha para realizar a sua obra. Deus quer e irá realizar a sua obra como Ele quer, através daqueles que têm um coração voltado para Deus, para as orientações de Deus, um coração e uma vontade, uma disponibilidade de fazer a obra do Senhor no momento em que o Senhor chamar. E assim Deus conclui essa obra, trazendo um grande avivamento para Judá, para Jerusalém. Então, meus amados, o segundo ponto aqui fala sobre a confissão de pecados e o retorno à palavra de Deus, o chamado de Neemias. Percebemos aqui que Neemias ele vem logo após a conclusão do templo. Jerusalém agora já tem um templo, o segundo templo,
construído após o Templo de Salomão. Mas Neemias fica triste ao saber da história, que mesmo contudo estavam os muros quebrados e os portões queimados a fogo. A cidade estava aberta, entrava quem queria e fazia o que queria. Então ele muito se entristece e vai orar. Fica 4 meses orando. Ele vai estar diante do seu rei, ele era copeiro do rei, e se apresenta com semblante de tristeza, e logo o rei percebe, porque nem um dia antes, nunca houve um dia em que ele chegasse diante do rei que não se apresentasse com um rosto de alegria, com um rosto de satisfação. Percebe-se em uma conversa entre os dois, é revelado ao rei Artaxerxes que a sua cidade dos seus pais, os sepulcros dos seus pais estavam quebrados, estava abandonado. Então a ele é dado a confiança de ir a Jerusalém reconstruir os muros e colocar os portões. Amados, e com tudo isso ele recebeu toda a bondade da parte do rei, madeira, documentos para passar e ter o selo do rei para ele cumprir com toda essa obra. Então o avivamento ele acontece através da confissão de pecados. Primeiro Neemias se predispôs aí, confessou os seus pecados, incluiu-se ele e a casa dos seus pais nesses pecados, se arrependendo, e o avivamento foi inevitável. Aconteceu o avivamento, pois Neemias nada pôde parar, ninguém conseguiu parar Neemias na construção dos muros, porque o seu coração já estava encharcado com toda a direção de Deus, porque Deus já o direcionara para fazer aquela obra, porque foi começado, foi dado um início, o pontapé inicial dentro dos padrões de Deus, meu amado. Meus irmãos, não podemos chegar ao lugar nenhum, não chegaremos, se nós não confessarmos, se nós não andarmos nas pisadas, nas pegadas de Deus, segundo a sua ordem e o seu querer. Tudo aquilo que começa bem, certamente terminará bem. Aquilo que não começa bem, sempre vai ter problema e não terminará bem. Não importa se vai dar trabalho para começar, mas comece bem, porque certamente Deus estará contigo. Terceiro e último ponto aqui, o avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus corrige, sim. Meus amados, o Espírito Santo precisa ter liberdade em nós, para que ele haja em nossa vida e nas obras dele que será feita pelas nossas mãos. Mas é necessário que nós viemos examinar a palavra do Senhor. Igreja que não frequenta a escola bíblica é uma igreja fraca, busca mecanismo, busca movimentos, e esses movimentos não sustentam. O que sustenta é a palavra é que nos molda, a palavra é que nos polda, ela nos modela, nos deixa de acordo com a vontade de Deus. Igreja que não frequenta a escola bíblica é uma igreja fraca, ela só faz atuar, mas ela não tem relevância, ela só faz, na verdade ela não consegue atuar, ela só é uma igreja de encenação. Tudo que vive não passa de uma encenação. Preste atenção no que eu estou dizendo. Só são peças, só são encenações. Assim como você ensaia para fazer uma encenação num dia de festa, num dia de comemoração. Então não passa de uma encenação. A igreja precisa da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que nos corrige os exageros e os formalismos, nos colocando num ponto de equilíbrio para agradarmos a Deus. E o avivamento, e aqui por último, o cuidado com o formalismo. O formalismo é um exagero daquilo que é formal, é uma observância doentio por aquilo que é formal, em detrimento do espiritual. Amados, não podemos descambar nem para essa questão aí do triunfalismo, dessas encenações, mas também não devemos cair para o lado do formalismo. A ortodoxia é importante, mas ela precisa ser banhada pelo Espírito Santo. É muito importante procurarmos um ponto de equilíbrio para ali equilibrarmos a nossa vida espiritual. Cuidado com os descambos, os extremos, porque é isso que prejudica. Meus queridos, esta é a porção da palavra de Deus para nós nesse dia de hoje.
Muito obrigado, compartilhe com o seu amigo para que você possa estar bem instruído aí na hora de ministrar a escola bíblica dominical. Fique com Deus, meu amado, e até a próxima, assim querendo o Senhor.